falando de sutilezas ruins, né, influenciada pelo diabo, sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo, a sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual e a sutileza na normalização do divórcio. Então, a gente já vem falando sobre um assunto que a gente já está batendo muito a respeito de que nos ensina a observar, a vigiar, a termos mais sensibilidade. Foi falado aqui quinta-feira, né? Para a gente entender e observar as coisas de forma não como natural, mas passar a entender certas coisas como algo sobrenatural. E o sobrenatural ele trabalha ao favor e também contra. Tem o sobrenatural do céu sobre as nossas vidas, mas também tem o sobrenatural do inferno que fica influenciando ali na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. Então, de maneira bem sutil, essas duas influências, né, estão aí. Mas a gente vai ver, falando agora desse tema do divórcio, um tema também bastante polêmico, né? Tem bastante engajamento, vamos dizer assim, mas eu creio que com sabedoria e esclarecimento, entendimento da palavra, a gente vai poder falar um pouquinho sobre esse tema, né, irmãos? Vamos à introdução. O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus feitos civis, dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento. A prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje fará uma análise sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica e contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam sobre esse assunto. Também se orientará por aquilo que o nosso documento confessional, a Declaração de Fé, ensina e orienta sobre o divórcio. Amém? O presbítero Marcos escreveu aqui o que é, então, divórcio para vocês. O que é divórcio para você? Você consegue refletir nessa manhã e ter uma resposta? Alguém quer falar algo sobre isso? Desligamento. Desligamento. Alguém mais? Tem alguma opinião sobre essa palavrinha aí e de um ato também muitíssimo importante? O divórcio é a pessoa, né, não se deu bem no casamento, vai se divorciar para voltar a ter liberdade de novo, a vida solteira, como divorciado. Amém. Divórcio, aqui a introdução já vem falando, né? Que o divórcio, ele é de acordo com os trâmites, né, de documentais e também práticos também, é a dissolução. Obrigado, tem aqui, mas é bom, porção dobrada. É a dissolução, né? É o desfazer, né? De acordo com a visão humana, de acordo com a visão do homem, a forma que eles encontraram para fazer essa separação foi, isso já não veio de agora, né? A gente viu aqui na lição que desde a época ali de Moisés ele liberou a carta e com algumas, né? Com algumas restrições, com algumas orientações também. Então, só que se a gente for ver na Bíblia, por algumas outras passagens, a Bíblia fala também de divórcio, até mesmo do Deus ele falando a respeito de divórcio através dos profetas. Você vai ver que é algo assim muito mais profundo do que somente um fazer ou um desfazer, né? Então a gente vai ver que tem muitas coisas a nível, principalmente espiritual, quando se fala do divórcio, né? Fala de uma ruptura, fala de um romper, e a Bíblia fala bastante sobre isso.
sobre a gente ter esse entendimento, né? E para que isso um dia venha a acontecer, ela não vem, como foi ensinado aqui para quem estava no encontro de casais. Para chegar a um ponto de divórcio, as coisas elas partem de sutilezas, né? De ataques sutis, de ferramentas, de armas que se levantam contra uma união, contra um casamento. Então, às vezes a gente fala muito do divórcio, fala muito da união em si, né? Do perdão, de tantas coisas. Mas, como a pastora Jaqueline, ela sempre está falando aqui, que toda união, né? Ela precisa de manutenção. Ela precisa estar sempre ali sendo trabalhada pelos cônjuges, pelo Espírito Santo de Deus também. Então, antes de falar um pouco do divórcio, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre nós pedirmos ao Senhor, como casais, ou aqueles que estão para casar, para pedir ao Senhor orientação, para que um dia a gente não venha chegar a esse ponto de falar sobre divórcio, de falar sobre cogitar esse tipo de acontecimento, né? Porque se a gente cuidar do antes, né? E a gente vai ver que às vezes mesmo cuidando, acontece disso vir a existir nas nossas vidas, né? Porque a Bíblia é tão perfeita que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra do Senhor ela vai dizer, né, que existem algumas exceções que fizeram algumas pessoas assim poder se divorciar e ter a sua vida livre para viver, para seguir os projetos de Deus para a sua vida. Porque é algo que a lição está falando muito aqui, e a gente vai ver, a respeito de como a gente olha essa situação. Quando alguém chega divorciado, isso é algo difícil de acontecer? Não. E como essa situação, como várias outras situações, a igreja ela tem que estar pronta e preparada para lidar com essas situações também. Amém? Então aqui o divórcio, o comentarista está dizendo que é uma forma, né, de dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Entendeu? E isso vai depender, ele conclui aqui dizendo que isso depende da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento. A prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Então está bem explícito isso aqui, tá bem claro. Vocês conseguem entender que existem a questão do divórcio, existe exceções, existe concessões e existe também a situação de o comentarista ele já vem com um comentário dizendo isso aqui não é assim, vamos embora divorciar, sabe? Ele está sendo bem explícito que para cada caso, para cada situação, né, há aqui uma necessidade de análise, né, e análise aonde? Para nós que somos cristãos, bíblico, tá? A gente vai pegar a situação e vai levar ao pé da palavra, a Bíblia, e é onde a gente vai ver, né, o que se está dentro da coerência, dentro dos princípios do Senhor, ou se realmente entrou o que a gente está falando aqui no título da lição, a normalização do divórcio. Porque eu já escutei até de uma pessoa mesmo que passou na minha vida, que eu falava assim, desde o namoro, você sabe o que eu estou falando, que eu sempre quis trazer situações cotidianas, já pensando no casamento. E ela falava, mas a gente nem está casado ainda e você quer falar sobre isso? E eu falava, mas isso aí vai ser um problema dentro do nosso casamento. E uma vez uma pessoa passou na minha vida e falou assim, mas se não der certo a gente separa. Sabe? E aquilo ali foi uma frase crucial para eu entender que aquela pessoa ali não tinha nada a ver com o que eu sonhei para a minha vida, com os princípios da minha vida. E às vezes a gente está vivendo isso no dia a dia, né? Quem está namorando, quem tem, né,
os seus noivos, que está com compromisso de casar, você vê que a pessoa ela vê o casamento como algo tão banal, como também às vezes tem pessoas que vê o evangelho como algo banal. Agora eu sou da igreja, agora eu não sou mais. Eu casei, eu separei. Tem gente aí, artistas, né, que casam 5, 6, 7 vezes, né? Então vira algo assim muito comum. E o casamento, ele não é algo comum. Ele é algo que foi idealizado pelo Senhor. Não foi o homem que inventou o casamento. Até porque eu acho que se fosse depender do homem, nunca existiria casamento em si, né? Teria ali as suas bagunças, aí seriam vividos ao seu bel prazer. Mas é o Senhor, né? Lá no livro de Gênesis o texto vai dizer que o Senhor escolheu Adão, Eva e deu uma ordem para eles, né? Que eles fossem, né, se unissem e faria ali a sua missão, né, de multiplicar a terra. E a gente vai ver de acordo com a palavra, com vários textos. Então você vê que é uma coisa idealizada por Deus, onde o homem, hoje em dia, como tudo nas nossas vidas atual, o homem ele quer dar opinião em tudo. Só que a gente precisa entender que o princípio de casamento veio do Senhor. É a mesma coisa quando alguém dá uma regra dentro da nossa casa e alguém de fora quer vir. Eu até brinquei, foi sábado não, foi sexta, né? Fui lá no aniversário da minha mãe. Comemos pizza lá. Aí eles, e aí, vai cancelar um monte ou não vai? Amanhã, porque estava todo mundo pesado, né? Aí todo mundo, cancela, não cancela? Aí eu entrei no meio e falei, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Se eu fosse vocês, eu iria. Aí todo mundo, já, pelo amor de Deus, você nem é daqui. Mas assim, foi um momento de descontração, que todo mundo ficou ali, cara, essa boca, você quer dar opinião aqui? Aí eu falei, mas eu vivo aqui, eu prego aqui direto, mas assim, foi uma forma de brincar, mas às vezes, isso não é uma brincadeira da parte do diabo. Ele quer mesmo opinar dentro do nosso casamento e acha que tem cara para dizer que pode ditar, que pode opinar, que pode nos orientar. Você conquista uma família, conquista um casamento debaixo do joelho. E aí você, às vezes, diante de um problema, de uma crise, você vai levar o problema para alguém de fora, que não chorou, que não orou, que não buscou nada pelo que você buscou. A primeira coisa que vão falar é: você não precisa disso não. Larga. Você é novo, você é nova, você é bonito, você é bonita. Você não precisa disso. Só que se Deus colocou aquela pessoa na minha vida e eu na vida da pessoa, é porque Deus sabia que sim. A gente precisava assim um do outro. Então é algo que a gente precisa trazer as situações, né, à luz da palavra. E a palavra, irmãos, ela é fiel, ela é justa. Ela vai te fazer refletir, te fazer pensar e vai falar: você está errado nesse ponto, você está errado nessa situação. Mas se você tiver injustiça, a palavra ela vai te dizer: não, você está debaixo de justiça. Então você tem respaldo para tomar essa atitude. Amém? Isso está claro? O divórcio no contexto bíblico. Vamos correr. O divórcio no contexto do Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico. Aí está aqui, né? Cadê? Escreveu aqui, não foi? Aqui. Monogâmico. Todo mundo sabe o que é isso, né? O que é? Um cônjuge só. Só que tem pessoas que são casadas e tem mais de uma pessoa por aí, né? Tem pessoas que não tem nem monogamia para falar, de tanto que tem por aí. Entendeu? Monogâmico, casamento monogâmico é um casamento em que uma pessoa ela só tenha vamos dizer assim, um parceiro, né? E o casamento estabelecido pelo Senhor é um casamento que a gente vê aqui já no início da introdução, que é um casamento heterossexual, monogâmico e isso. Amém, irmão? Então, às vezes a pessoa assim: não, mas eu sou casado com uma pessoa só. Mas se você vive uma vida paralela, fora o casamento, você não está vivendo os princípios de Deus. E às vezes a gente
passa a acreditar que estamos bem. Não, eu sou casado com uma única pessoa, mas se eu vivo uma vida paralela, automaticamente eu já não estou vivendo a vontade do Senhor, o princípio do Senhor. E esse é o problema, porque hoje em dia, o que o diabo quer colocar na mente dos casados, vamos dizer assim? Porque não é necessidade de você divorciar, porque se você divorciar, você vai estar pecando. Você pode ficar com a pessoa e ter uma situação paralela. Entendeu? Mesma coisa a questão das orientações, né, sexuais. Eu peco. Você, oi? Eu peco. Você peca? Como assim? É que eu não estou casada, se eu estou pecando. Por enquanto ela não precisa. É porque eu não posso, porque senão eu sei que meu Deus é primeiro lugar. Mas senão vão tirar minha aposentadoria, entendeu? Mas o nosso Deus, ele, se a irmã colocar essa questão, como eu falei aqui, diante da palavra, ela vai te orientar, a irmã vai seguir essa orientação e Deus, ele não vai deixar faltar. Porque a gente vê aqui pessoas, né, aquela mulher Raabe, né, ela fez ali um voto, ela consertou a sua vida, ela viu que estava vivendo algo errado e ela estava também estava vendo que o Senhor estava abençoando o povo de Israel e ela logo percebeu, ela falou, ou eu tomo uma atitude de conserto, de aliança agora, ou eu vou padecer junto com esse povo. E ali ela, orientada, né, pelo que Deus já tinha feito ali com Israel, ela preferiu ficar ao lado, né, do povo que tinha uma aliança com Deus. E ali, qual seria o fim daquela mulher? Algo muito arriscado. Mas a fé dela fez ela descansar no Senhor. Ela fez aquela aliança e a gente vai ver que a palavra, de acordo com a palavra do Senhor, que ela era considerada, né, uma meretriz, né? E ainda assim Deus permitiu que ela tivesse um casamento de um descendente israelita. E ali ela gerou filho, que foi gerando outro filho, e da descendência dessa mulher vem Jesus Cristo. Então, assim, quando a gente tem a nossa confiança plena no Senhor, Deus, ele nos dá assim casamento, ele nos dá. Eu lembro que na semana de eu casar, dei entrada, aquele ânimo, né, fazendo obra na casa e a data chegando, e eu falei assim, Senhor, eu já estou assim há 3 dias, eu acho, de casar, e tem várias questões na minha vida que eu ainda preciso que se resolva. E agora? A data já está marcada, daqui 3 dias eu já não sou mais solteiro, estou casado. E o que Deus falou para mim foi o seguinte, você chegou até aqui e após isso você vai continuar, eu vou te sustentar, eu vou abrir as portas que precisam ser abertas. Aí se eu no meio aí da crise, do medo, recuo, não, melhor não, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Deus falou para mim, vai, porque se eu permitir vocês chegarem até aqui, eu vou garantir o após. E assim tem que ser na nossa vida. Nós temos que ter momento de fé, atitude de fé. E isso aí não é, eu estou falando que a Bíblia orienta, mas isso aí não pode ser sob pressão também. Não pode ser, tem que ser algo, minha irmã, que o próprio Espírito ministre no teu coração. Se a irmã tem essa convicção, esse pensamento de que tem algo aí fora dos eixos, não sou eu que estou falando que a irmã está fora dos eixos. É a Bíblia, a palavra, que fica ali, a irmã fica meditando. Então, não, eu me sinto mal. Se sente mal? Se sinto. Então a logo irmã quando tem a que... gente bota uma veste, vem para a igreja e vê assim, essa roupa está curta. Aí quer trocar de roupa. Você sabe que não está coerente, né? Não está... Exato. Então aonde a gente tem que fazer o quê? Tem situações que não dá para a gente sozinho resolver. Já teve situações que eu não tinha como sair daquela situação e eu falava, Senhor, me ajuda, me tira daqui, me tira desse lugar, me tira dessa situação, tira essa pessoa de perto de mim, porque eu sozinho não estou conseguindo. Ajeita a minha vida, porque com a minha capacidade eu não estou conseguindo administrar. E Deus, ele entra e ele administra. E se Deus, ele administrar, pode ter certeza que você vai viver a bênção de Deus.
a fidelidade de Deus na sua vida. E não vai te faltar nada, muito pelo contrário. Geralmente a gente é ainda mais abençoado, porque a partir do momento que estamos em obediência à palavra, as bênçãos elas batem na nossa porta e nos alcançam. Amém? Então é isso, né? Presbítero Israel, Oi. hoje é dia de fazer essas perguntas. Dá para fazer também. Dá pra fazer? Dá para fazer. É igual, eu convivi uma união, não fiz nem união estável, por ser viúva, e eu ia no INSS, meu marido tinha muita vontade de se casar comigo, mas eu ia no INSS e falava que se eu me casasse, como é que ficava? Ele falava, se casar vai perder, perde a pensão, é levantada. Aí, no caso, uma união estável é realizada, um casamento correto? Não. Não. Porque a união estável ela não implica na aposentadoria, né? Mas para a igreja a união estável ela não é aceita. Ela não é aceita. O aceito é apenas o casamento mesmo. O casamento. Isso. Até porque a união estável a pessoa pode fazer até sendo casada. Ela pode fazer uma união estável, vamos dizer, com a senhora, por exemplo, e às vezes a pessoa é casada. Então por isso a igreja não aceita. Não que a pessoa que estava com a senhora era casada, tá entendendo? Mas pode acontecer de alguém chegar aqui com união estável e a gente receber e no final das contas o cônjuge ou a própria pessoa já é casada com alguém. Então por essa razão precisa ter esse crivo, esse filtro, né? E também a orientação bíblica fala de casamento, não de união estável, entendeu? Eu estou até com uma vizinha que organizou os papéis todinho também para casar, eu arrumei para ela a isenção e ela, quando foi agora, ela falou para mim, não vou poder casar. Eu falei, mas por quê? Porque eu fiz um empréstimo e aqui em casa eu e o meu cônjuge, ele é aposentado também e se a gente casar agora, um de nós dois vai perder e eu não vou ter como pagar o empréstimo. Aí a gente conversando, a gente falando sobre isso, né? Sobre Deus, ele não erra. Se Deus ele estabeleceu isso, né? A gente pode às vezes diminuir a rotina, a forma de viver, mas eu tenho certeza que o pão não vai faltar, o calçado, as vestes, Deus ele vai prover e é onde a gente passa a viver verdadeiramente pela fé. Entender que a gente depende do Senhor em tudo. Porque se eu tenho um salário, 2, será que verdadeiramente eu estou vivendo independência de Deus? Ou porque é porque eu tenho um salário, que eu confio, que eu acredito? Entendeu? E aí é onde entra essa questão da fé e da razão, mas o coração de cada um é o Espírito Santo. Eu não posso falar, não tem que fazer, não tem que pagar, não tem que casar. Eu tenho que falar o que a Bíblia está dizendo e o Espírito tem que ministrar no coração de vocês. Amém? Assim, de nós, né? O Espírito tem que ministrar no nosso coração. Eu falei, no banheiro, né? Que já assim, se a gente não pode casar, então a gente fazer uma comemoração, levar e apresentar aliança para o Senhor e a pastora abençoar, né? Também pode? Não. Tem que casar diante dos homens também e diante... Deus tem pecado. Mas isso aí, irmã, coloca debaixo do joelho que Deus ele vai te dar uma direção, entendeu? Você é solteira? Não conheço, mas você é solteira, ele é solteiro, então vocês podem se casar. Mas aí tem a questão da aposentadoria. Ele recebe pensão, também recebo. Mas um só pede. Depende da pensão. Uma Ele só. recebe 2 pensões. Depende da pensão. E a tua pensão de quê? A pensão é do de remédio que eu tomo. Não, você não perde não. Eu acho. Então, é melhor primeiro fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa. Se for da esposa dele, que morreu. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Perdendo ou não perdendo, vocês não perdem. Porque é melhor perder aqui na terra Que do céu. do que perder no céu. Eu quero Entendeu? do céu. Então, assim, chega a hora em que é claro que para a gente tomar essa atitude, de casar, de dar esse passo tão importante na nossa vida, a gente também tem que ter certeza
da pessoa que está conosco. Porque se coloca debaixo do joelho, se o Senhor estiver na direção, se for da vontade de Deus, Deus ele vai tirar os embaraços. Se for o caso, vocês casam, não perde nada, ou se perder, Deus ele provê. E vocês vivem ainda assim uma vida abençoada. Amém? Mas é onde a gente tem que colocar debaixo do joelho essa situação. Porque talvez, né, a gente está sendo pressionado também pela religião, pela questão de fé, mas tem que saber também se é da vontade de Deus. Né? Não que a irmã não case, porque sempre é da vontade de Deus que a irmã case, mas colocar debaixo isso aí. A situação em si, Senhor, se for para eu casar com esse camarada aí, vai na frente, vai abrindo as portas, vai tocando lá naquele povo do INSS, e se ainda assim eu perder alguma aposentadoria, Deus, eu creio que o Senhor vai prover. E Deus ele vai prover, porque o nosso Deus, como eu falei, a sua palavra, ela é fiel. Amém? Onde eu estava? No monogâmico? No monogâmico? E vitalício, né? O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio, né? Odeia que uma aliança se dissolva. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto e em outras aparece como uma permissão. Vocês estão prestando atenção nisso? O que acontece aqui nesse texto? Ele está falando que o divórcio, contudo, em certos casos, o divórcio ele era previsto, né? Previsto, olha só. Qual era uma situação na Bíblia que um divórcio é praticamente previsto? Alguém conhece? Alguma situação na Bíblia de um casamento que estava destinado ao fracasso? Quando o adultério. Mas alguém lembra de alguém que viveu isso? Que casou com uma pessoa já sabendo que poderia acontecer isso? O profeta com uma mulher, uma prostituta. O profeta com uma mulher prostituta. Estava óbvio que estava para acontecer, era previsto. Letícia acabou de falar que Sansão também estava previsto esse casamento não dar certo. Então você vai ver que em alguns casos na palavra, por isso que a gente tem que fazer essa oração que eu falei agora. Senhor, é da tua vontade? Porque às vezes está previsto que aquilo ali não é do Senhor. Quando aquela pessoa falou para mim, se não der certo a gente separa. Estava claro para mim ali naquele momento que aquela pessoa não era para eu seguir adiante com ela no propósito que eu tinha no meu coração. Então a gente tem que olhar essas coisas. E em algumas situações aparece até como uma permissão. Isso é meio contraditório, porque a gente leu aqui em cima que o profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Odeia o divórcio, mas tem alguns casos que a Bíblia vai dizer que ele aparece até como uma permissão de Deus. E como é que a gente vai discernir isso? De resolver essa questão? Passando aqui pelo crivo da palavra, e aí é onde a gente vê o porquê da situação, o porquê que chegou a esse ponto do divórcio. Os irmãos estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar que existe a questão do princípio que é do Senhor, mas passando aqui pelo crivo, a gente vai ver que tem essa necessidade de saber, porque às vezes a gente de cabeçada, pela emoção, pela carência, ou se sentir muito sozinho, a gente quer casar com qualquer um, né? Porque todo mundo está namorando, eu também vou namorar, porque todo mundo casou e só eu sou solteiro, eu vou casar. Irmãos, é o momento de a gente parar e olhar a situação e falar, Senhor, esse relacionamento aqui, ó, eu até gosto, porque, irmão, isso não significa que a gente não vai gostar da pessoa e que a pessoa não vai gostar da gente. Porque eu, com essa pessoa que falou pra mim assim, se não der certo, separa, eu gostava dessa pessoa, e muito. E aonde foi onde eu tive que clamar e gritar, literalmente, eu falei, Senhor, sozinho eu não consigo, entra nessa situação e me tira daqui. E Deus me arrancou daquela situação. Amém? Então assim, talvez hoje a gente está vivendo uma situação que a gente fica, meu Deus, mas eu não consigo viver sem fulano, não consigo viver sem ciclano. E às vezes a pessoa vive fora dos padrões bíblicos, fora do querer do Senhor, e você ainda não casou. Se você não tem essa capacidade de sair fora,
e você não tem certeza dessa relação, clama ao céu, que Deus ele vai resolver essa situação. Se for da vontade dele, vocês vão se ajeitar e vocês vão casar, mas se não for, Deus arranca e você nunca mais vê e ele nunca mais te vê também. Amém? Porque a vida sozinha é muito difícil. É muito difícil. Quando você tem um companheiro, você tem aquele companheirismo que faz tudo, que você está ali há 30 anos junto, e de repente você perde, fica um buraco, um chanceado, acaba. Aí Imagina. você se sente no fundo do poço. E A irmã falando que ligado, sabe né? do que eu estou O que a falando. irmã está É falando, muito a difícil. vida sozinho deve realmente ser difícil, mas o pior é quando está mal acompanhado. Pior ainda. Então, por isso, Melhor ser a hora de orar, né? Então, Né, irmãs? vai A se hora de orar é agora. Vai a se hora de adiantar. buscar é Quer se agora. aliançar com alguém? Jejua, busca. Hã? Quer se aliançar com alguém? Jejua, Ora. busca, ora, sobe o monte. Passa Um monte monte de verdade. Um monte dele. Porque tem gente que não casou e quer subir monte já. Porque o que tem de gente que não casou e quer subir um monte é complicado. Ai, Jesus. Gente, vamos embora continuar esse mistério aqui. Jesus. Mas o que eu vou falar do monte? Em Deuteronômio, o texto afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. É a esposa ser feia, isso? Será? A esposa nunca é feia. É, né? A expressão hebraica, isso aqui, traduzida como coisa feia, possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa, ou seja, ato até mesmo profano, né, ou de prostituição. O texto não especifica o que significa essa expressão. Isso deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que interpretavam de diferentes modos. No entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com morte. Fica claro também que após o divórcio a mulher poderia se casar com outro homem e que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, quem ela havia se divorciado, não poderia se casar novamente com ela. Isso aqui deu até um embolo, né? Mas parece que não existe, né? Mas existe. Mas existe. Acontece muito nos dias atuais. Então, o que aqui o texto está... Então, estou falando bem mastigado para os irmãos entenderem que o casamento é princípio da parte de Deus, que Deus odeia o divórcio, mas que em algumas situações esse divórcio acontece e é necessário, porque às vezes a pessoa tem mortes espirituais físicas e a se bobear leva o cônjuge junto ao fracasso, à depressão, e ninguém foi chamado para viver isso. Antes do casamento, tem um chamado individual na vida de cada um aqui de nós. Amém? Tem um chamado específico nas nossas vidas. Deus, quando Ele criou o casamento, antes de criar o casamento, Deus ele criou Adão. Antes de criar o casamento, Deus criou Eva. Amém? Então, a gente precisa entender que somos somos indivíduos. Somos, por adoção, por confissão, confissão, né? É a palavra? Confissão. É porque tem uma que perde, né? Confissão de fé, somos filhos de Deus. Então, ninguém nasceu para viver debaixo de julgo, debaixo de violência, debaixo de coisas profanas. Estão conseguindo entender isso? Não fomos chamados para viver dessa forma. E o caso de Oséias. O próprio Deus deu ordem para que Oséias casasse com aquela mulher. E ali foi orientando ele dentro daquela situação. Deus mandou você casar com um prostituto? Deus mandou você casar com uma prostituta? Não. Por isso que nós temos que viver uma vida de oração, temos que viver e olhar mesmo. Se a Bíblia está dizendo aqui que diante do adultério você não é obrigado, você tem respaldo, né, para se ver livre
vá viver a sua liberdade, sim, em nome de Jesus. Porque é a palavra do Senhor que está te garantindo isso. E o melhor, ainda dá direito de você casar, de você ter um segundo casamento de forma propaganda, porque a lição está falando aqui totalmente contrário, né? Não estou, como é que fala? Propagando o divórcio, apologia ao divórcio. O sangue de Jesus tem poder. Mas eu só estou querendo deixar claro que há casos e casos. Amém? Está claro isso aqui? Conseguimos entender? Então vamos lá, né? Diferente de modo. No entanto, fica claro que não se tratava de adultério. Já li isso. Novamente. Isso, e aí acontece aqui, ó. E uma situação aqui que eu quero falar a respeito do camarada que repudiou a mulher. Aí a mulher vai lá, casa com um segundo marido, que agora foi aceito de forma legítima, porém ele morre. E aí a mulher fica viúva de novo e o primeiro marido quer a esposa de novo. E aí entra pecado no meio da situação, porque contaminou a união. Contaminou, tá entendendo? Então é algo assim pra gente pensar muito também, né? Se você quer divorciar, se há necessidade de divorciar, porque depois o negócio não tem conserto mais não. Repudiou, aí a mulher foi, se Casou com outro. Só que o marido morreu. O marido que ela vivia morreu, aí ele quer retornar ela como esposa de novo. Está em pecado. Exatamente. Né? Porque vai voltar a pecar de novo. Exatamente. Porque agora ela já era casada com outro. outro. Pertencia a outro. Entendeu? Então, olha que interessante essas coisas que a gente quase não fala na casa do Senhor, mas isso acontece, gente. Isso acontece. Por isso que é melhor às vezes sentar, conversar, ouvir a gritaria, gritar também, que às vezes acontece. Ué, somos seres humanos, tem horas que a gente vai errar, vai acertar, vai equilibrar, vai equalizar, né? O volume, o nível. E ali, claro que o Espírito Santo, a palavra, oração, a própria sabedoria humana também, né? Não só a sabedoria espiritual, sobrenatural. Tem coisas que é natural também, tem coisas que é só você encher a garrafa na geladeira, né? Tem coisas que é só você lavar uma louça, tem coisas que é só você passar uma vassoura na casa, tirar a roupa do sofá, né, Letícia? É porque eu boto, tá, né? Hã? Acertar o banheiro, né? Secar o banheiro. Né? E tem gente aí querendo negociar por conta dessas coisas, gente. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Joga a roupa toda no chão e pisa por cima, né? Porque a pastora Mulher falou, em cima da cama. irmão Israel, Oi? a pastora falou tirar a toalha de cima da cama, né? É. O senhor deixa a toalha em cima da cama, irmão? Não, deixa não. Estou indo de negócio aqui. Amém. Gente, já li, né? Que a mulher não pode casar de novo com o primeiro marido. Então, sossega aí, resolve o teu problema. E o marido também resolve o seu problema. O divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para a vida toda. Ele também rejeita todas as razões ou motivos dados pelos fariseus e para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia, citada na lei de Moisés, ou coisa indecente. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz do termo grego moitialmai, que significa adulterar. No texto de Mateus, portanto, seu sentido é de alguém que cometeu adultério. O que se depreende dessa passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras, que não é o adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus, dizendo: isso
De outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e se ele se casar com outra, comete adultério. A declaração, isso aqui é importante, tá? A declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi adultério. Ficou claro? O que vocês entenderam disso aqui que eu li agora? Alguém quer falar? Você até? Quando há adultério, há abertura sim para o divórcio, biblicamente. Você tem direito sim de se divorciar e ainda ter paz para casar. Com outra, né? Pode casar. Pode casar, a partir do momento que tem. Agora, se eu querer divorciar, porque a Letícia fala muito no meu ouvido, eu posso casar de novo? Não. Se eu quiser divorciar porque ela não fez meu almoço, eu posso casar de novo? Não, porque essas são coisas muito banais que está levando o divórcio. Ser banal também. Entendeu? Também são coisas imaturas. Pessoa que casa, aí briga, uma briguinha, vamos separar. Então tá falando para casar, porque está disposto a... Eu penso que nos dias de hoje, você tem muita pertinência, né? Porque nos dias de hoje, a pessoa não tem maturidade nem para viver socialmente e quer casar. A pessoa não tem maturidade, nunca se deu bem com os colegas na escola, não se relaciona com a família, com a própria família, não tem maturidade social para se relacionar com ninguém. E eu falo isso mesmo, quando eu vejo uma pessoa, uma coisa é você ser tímido, ser tímida, ou não ser tão, como é que fala, intrépido, uma pessoa tão extrovertida, não ser uma pessoa extrovertida, mas ser uma pessoa introvertida. Agora, outra coisa é você nunca querer ver ninguém, nunca querer receber ninguém, nunca ter amigos. Alguém falou aqui um tempo atrás, né, que alguém tinha orgulho que a filha não tinha amizade nenhuma na escola. Acho que foi a pastora, que alguém aqui estava muito ali feliz porque a filha não se misturava com ninguém. Irmãos, tem que ver. Isso pode ser um problema psicológico, sentimental, algum trauma que fez aquela pessoa se contrair, né? Se retrair, a palavra é essa, se retrair, e a partir daquele ponto ela teve dificuldades. Eu era uma pessoa, criança, extremamente fechada para tudo, e eu lembro que toda vez que na escola me fazia chamada, eu não respondia. Aí quando acabava a chamada, eu ia lá na mesa da professora. Falava, professora, Israel está aí. 19 está aí. Meu número quase toda vez era 19 está aí. Isso já no ginásio, foi anos assim. Eu não falava com ninguém, o povo chegava lá em casa para orar, eu não saía do quarto, chamava para receber oração, não queria sair. E eu ainda fazia ignorância quando insistia. Eu era uma pessoa extremamente difícil, né? Sou um pouquinho difícil agora, mas eu era muito. Eu era muito difícil. E eu lembro que uma vez a professora estava, acho que de saco cheio, e ela me fez passar uma vergonha. Ela veio aqui na frente, ela me chamou lá na frente. E me levou assim, beirando o quadro, e falou, todo dia eu faço a chamada, e ele não responde. Por quê? Porque tem vergonha. Que não sei, ela me expôs de um jeito. Ficou claro que não foi uma atitude correta ali que ela fez. Mas aí acabou que eu descobri que a partir daquele dia, se eu não respondesse, né, um simples presente ali, ela ia me fazer passar uma vergonha muito maior diariamente. Né, e foi onde eu tive que a força ali me soltar. E depois eu fui trabalhar, e eu lembro que no trabalho todo mundo vendia e eu não vendia, porque tinha que abordar a pessoa. Eu odiava parar as pessoas, e aí quando alguém falava assim, tinha um supervisor que ficava olhando a gente, vai lá e pergunta fulano se quer adquirir tal produto. Aí no começo, olha só como eu era tão meio esquisito. Eu ia lá, perguntava as horas, perguntava qual era a rua, tal. Aí a pessoa me respondia, aí eu falava com o meu supervisor, não quer não. Eu simulava uma situação ali
só para não ter que encarar o problema, para não ter que me expressar e trazendo isso, voltando lá para a relação, para o casamento. Então tem pessoas que não, na sua vida ela já não sabe administrar a vida social, não sabe se relacionar e quer casar. Vitor Israel, porque o casamento, se o homem adulterar, ele não é discriminado. Se a mulher adulterar, ela é discriminada diante da sociedade, muito mais do que o homem. Porque, na verdade, isso tem fundamentos já bem antigos, né? A gente sabe que, vamos dizer assim, pelas leis, não só patriarcais, vamos dizer assim, mas isso é questão também cultural, tradicional. Então, que a partir do momento você vai ver, deixa eu trazer aqui para o nosso grupo, né, que é o grupo dos cristãos. Você vai ver Jesus fazendo essa distinção? Não, né? A gente não vê Jesus fazendo essa acepção, né? Essa injustiça, cometendo essa injustiça, né? A gente vai ver que na lei ali do homem e da mulher, porque na verdade, se você for ver aqui, a gente acabou de ler, né? No entanto, fica claro que não se tratava de adultério, que no tempo de Moisés era punido com morte. E na verdade, não era um que era pego, que era a mulher que estava cometendo adultério. E o homem também, que participava daquela situação. Entendeu? A única pessoa justificada nessa situação era o marido ou a mulher que estava sendo traída. Na verdade, existia punição com a morte, né? Com morte para os dois. Tanto para um como para o outro. Isso. Então, Só que assim, igual, então, tem a né? questão do machismo, né? A questão do machismo que começou a crescer e imperar. E como eu falo, culturalmente, tradicionalmente, ontem eles estavam até conversando sobre isso, né? De poderes que cada um tem, né? De poder social, tanto o homem como a mulher. Falando sobre várias coisas, sobre a mulher, por exemplo, pastorear. E aí, porque vamos pela Bíblia e tal. E eu vou muito pela Bíblia, mas principalmente porque as manifestações de Jesus, né? E se você for procurar na Bíblia algo que está dizendo ali, aí acho que foi a Letícia que mencionou um versículo que diz que a mulher ela não poderia ensinar. Quando a gente vai ler as cartas do apóstolo, a gente acompanha o período antes, durante e pós-conversão. Você se convertendo hoje, você amanhã já é uma pessoa totalmente mudada? Não. Todos os dias, diariamente, a gente vai ter algo a melhorar. Aí eu mencionei que provavelmente quando ele escreveu isso, ele tinha uma bagagem, como se diz, de tradição, né? Aquela coisa dos fariseus, que ele trazia consigo, que ele, por mais que teve um encontro com Jesus, o próprio Jesus ensinou ele no deserto, mas ele tinha as suas bagagens. E a gente também tem as nossas bagagens, que a gente precisa ir abandonando, lançando fora. E aí a gente vai vendo que um homem que era cheio de condutas, cheio de dogmas, vamos dizer assim, cheio de protocolos, ele vai descobrindo que aquilo que ele sabia, ele não sabia nada, e ele vai reconsertando toda essa situação. Vocês já não estão conseguindo entender? E aí a gente vai ver que o apóstolo, pouco tempo depois, está escolhendo, separando os jovens para auxiliar no evangelho. Tem um momento que ele fala para alguns irmãos ajudar Priscila e Áquila. Ele poderia falar Áquila e Priscila, mas obviamente está claro que essa mulher, ela provavelmente era uma mulher de muita influência na igreja e que provavelmente era uma mulher que fazia a obra do Senhor e se destacava por isso. Então Paulo, eu creio que ele também
foi gradativamente percebendo e melhorando a sua postura de olhar tanto os mais novos quanto as mulheres também. E isso, agora essa questão social aí de a mulher ser taxada como uma errada e o homem, isso aí vem desde, como a pastora fala, desde os primórdios, né? Desde... Não muda não, né? Não muda, é algo que não muda para o mundo, tá? Porque para a igreja não muda. Pega por exemplo. Quando acontece a queda do homem, a primeira coisa que o homem faz é o quê? É culpar quem? A mulher. Mas o próprio Deus trata de botar tudo no lugar, porque Deus falou Deus com ajuda. quem? Deus ajuda. Deus falou com a mulher ou falou com ele? Falou com o homem. Você entendeu? Então assim, você vê que o homem ele tem certa tendência a isso. Porque a culpa não pode cair sobre ele, né? Tem que cair sobre alguém. Se tá do meu lado aqui, acho que foi você. Não tem ninguém, só tem ela. Foi você? Não, foi ela. Porque a culpa, assumir a culpa também é algo muito honroso, né? Se a pessoa tem a oportunidade de assumir, né? Isso é algo que a gente precisa também aprender. Só que, como a gente falou aqui, desde os primórdios, alguém tem que assumir a culpa. Ela tinha a sua parcela de culpa? Tinha, mas não toda a culpa e não a principal culpa, né? Então a gente vai vendo que essa questão machista ela vem imperando desde muito tempo. Mas aí é onde a gente volta para a palavra, o que o presbítero Mike falou. E a posição de Deus diante disso? É igual a do homem? Não. Todos ali foram, a Bíblia fala até porque quando Adão pecou, todos pecaram. Então a sentença ela veio para todos da mesma forma. Então por que hoje acontece de mulher pecar, de mulher adulterar? Porque o homem pecou primeiro. Entendeu? Estamos conseguindo entender isso? Então nosso Deus é Deus de justiça. Aí é onde eu volto a falar. Essa visão ela é do mundo. A igreja ela tem que ser esclarecida. Se o homem errou, ele tem que ser sim disciplinado. A mulher também tem que ser disciplinada de forma igual. Amém? No texto de Mateus, portanto, o sentido é de alguém que cometeu. Foi onde eu falei sobre a declaração de fé, né? Então a declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece a legitimidade de um novo casamento quando o motivo do fim do primeiro casamento foi adultério. Isso aqui ficou claro, né? Já falei bastante sobre isso. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristão e aos casamentos mistos. Quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não, no caso de crente, Paulo diz que se o casal venha a separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. Isso. No caso de casamento, isso aí, eu já li isso aqui. No caso de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. Então, se a mulher é casada, ou o homem é casado com alguém que não é cristão, e ele resolve ir embora, ela ou ele não está sujeito à servidão, ou seja, não está preso àquele casamento. Vamos dizer, eu casei com uma pessoa que é ímpia, né? E a pessoa resolveu ir embora. E agora, eu não posso mais viver minha vida porque eu estou amarrado, estou servindo aquela pessoa a vida toda? Não, foi ela que foi embora. Então, a partir daí, essa pessoa ela não estava amarrada, né? Vou falar a expressão aqui, né? Sujeita à servidão. A maioria dos intérpretes entende que essa expressão não está sujeita à servidão. Isso significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para se casar novamente. Esse entendimento é seguido pela um outro exemplo e uma outra declaração de fé das Assembleias de Deus. Contudo,
somente no caso de abandono a partir do cônjuge não crente. Amém? Se eu, como crente, enjoei da Letícia e vou embora. E aí? O problema é meu, eu tenho que ficar casado. E ela também está ali, foi chamada para a guerra, para guerrear pelo seu casamento. Entendeu? Guerrear pelo casamento, não no casamento. Pelo casamento. Também fica, tá entendendo? Ficou bem entendido isso aí? Ficou nada, gente. Só com uma cara que não tá O entendendo. casamento perfeito é a coisa mais bonita que existe, né? Até porque Existe. Oi? Existe casamento perfeito, existe casais perfeitos para Deus e na terra. Com certeza. Tem Existe. casamentos muito O conceito de perfeição, né, irmã? Assim, Depende, né? Porque fica falando, o conceito de minha vida é perfeição. O perfeita. que é perfeição? Minha vida é perfeita, maravilhosa. Estou com um mês, mas é perfeita, graças a Deus. perfeito. Isso significa que a gente está Daqui 30 concordando anos, com tudo? você Não. mesmo tá falando, né? Sim, mas foi o que eu não estou falando no bíblico, não. Estou falando que ficou claro isso aí. Vocês entenderam, gente, que isso aqui está baseado na declaração de fé das Assembleias de Deus, tá? Vocês conseguem descer? Não. Até porque Jesus na Bíblia aconselha que não deve se casar com jugo desigual. E se acaso se casar, a pessoa que é descrente tem que santificar o seu marido ou a sua esposa até se converter essa pessoa, no caso de não crente com crente. Né? Porque aí, Assim, eu penso que quando a pessoa casa, quando nenhum dos dois é crente, aí depois uma se converte, né? Aí, agora, quando a pessoa já é crente e vai lá, né? Aí complica. Entendeu? Aí vai falar o quê? Vai botar a culpa. A culpa vai cair em alguém. É a liderança, é o pastor, é a pastora. Israel. Então, a minha família tem esse caso. A minha irmã, ela é evangélica, né? E o esposo dela não é. Ele falou que ele ia para a igreja, começou a caminhar com ela até se casar. Depois que ele se casou, ele falou assim: olha, eu vou ficar na minha religião e você fica na sua. Aí ela veio falar comigo. Eu falei: Ana, mas você já sabia que ia ser desse jeito. Aí ela jogava as coisas dele tudo fora, da religião dele. Eu falei assim: você está errada. Você está errada, porque quando você conheceu ele não pode pegar a sua Bíblia e jogar fora. Querer te enfiar a goela abaixo a religião dele, nem você pode fazer isso. Isso aí é uma coisa complicadíssima, né? Complicadíssima, entendeu? Então agora que se acabou, né? Porque assim, ela quer, eu falei, você compra os livros que você jogou fora, de volta e devolve ele, porque isso aí você tá. Você vai acabar com o seu casamento. Eu não sei como é que é isso no Brasil. Mas será que o marido pode até processar a mulher, né? Por injúria, preconceito, intolerância religiosa. Já pensou? Eu vim denunciar a minha esposa. Por quê? Porque ela jogou meu livro fora, minha estrada. Ela não aceitava, ele trazia água lá do coisa dele, porque ele é espírita, né? Então ele trazia água, ela pegava a água dele e jogava fora. Eu falei: Ana, você está errada. E outra coisa, ela precisa assim, entender maturidade, aí entra a maturidade espiritual também, porque a gente que tem fé e que é doido, a gente fala, é dessa água aí que ele vai usar e vai beber e Jesus vai transformar a vida dele. Transforma, eu falei: bota a sua água orada também. Mistura lá tudo. Quando Jesus tocou, só um minutinho, quando Jesus tocou, a água se transformou em vinho. Então, quando Jesus toca, quando tem algo, né? Quando o vestígio da glória do Senhor passa ali, há transformação. Então, eu acho que ela está precisando se orientar para isso aí. Letícia. Sabedoria, Tem né? uma parte aqui que diz assim: no caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie. Assim, essa parte está sendo contrária ao que a gente está lendo, que é permitido, né, o divórcio. Não, essa parte aí, mas essa parte aí ela não fala dessa exceção. Ela não é detalhista.
ela só está falando de um modo geral. Ela está falando daqueles casos onde a pessoa, do casamento banal, do divórcio banal, onde a pessoa ela não tem essa condição de viver o adultério. E, tá entendendo o que eu estou falando? Ele não está sendo detalhista nisso aí. A pessoa que foi detalhista, que fez, graças a Deus foi ele, porque talvez se fosse Paulo e não Jesus, a pessoa fala, mas não foi Jesus que falou, foi Paulo que falou. Mas a gente está aqui, Paulo ele foi um dos maiores, né, teólogos, influenciador, e não invalidando a palavra dele, mas Jesus ele teve ele provavelmente saberia que a gente já está tendo essa conversa agora, e ele fez questão de falar, a não ser por conta do divórcio. Então, Paulo está falando de um modo geral, e Jesus ele já dá... O próprio Jesus ele fala isso. A lição vai ser mais ou menos. Que é a única coisa que ele permitiu. O próprio Jesus fala isso na lição. A lição é da Bíblia. mas a gente está falando... Essa já passamos... Então, eu estou falando. Aqui tem um exemplo que a gente trouxe de duas pessoas que são cristãs. Vou botar exemplo de hoje. De um modo geral, São duas pessoas que são cristãs. Elas se separam. Na verdade, elas não podem se separar. Já está errado daí. Só há um motivo que é onde Jesus entra. É isso que eu quero dizer. Só pode se separar pelo quê? Quando há o quê? Adultério. Aí Jesus falou que isso é permitido. Então, aí nesse caso pode se separar. Nessa parte aqui está falando de se casar de novo. Qual parte? Essa que eu li. Do Paulo. Ele falou da parte do contudo. Não, mas aí ele falou da parte do abandono. Do abandono do não descrente com crente. E do não crente do crente. Não, mas olha só. Sim, mas só que o que muda, o que diferencia a fala de Paulo e a fala de Jesus? Quando entra o adultério. Paulo só não especificou essa questão do adultério. Ele falou de um modo geral. Eu não posso simplesmente pegar e ir embora e achar que você está livre para casar de novo, ou eu casar de novo, por qualquer coisa. Ela era queimada na praça pública quando existia o adultério, né? Apedrejada. Você conseguiu entender? Entendeu mesmo? No caso de... Aqui, né, Letícia, que você está falando? No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não se case de novo. Ou que se reconcilie. Não. Aqui Paulo está afirmando, provavelmente dentro do contexto, que quando não há adultério. Quando não há adultério, aí sim. Até não porque pode se Paulo, ele não poderia ir contra a palavra de Jesus, entendeu? E ele está falando provavelmente aqui de um modo geral. Talvez é porque não esteja explícito. Por isso que eu estou falando que graças a Deus foi Jesus que deu esse detalhe. Porque talvez hoje, vamos dizer assim, os teólogos estão aí, né, para movimentar esse mundo cristão. Então assim, se hoje Jesus tivesse falado assim, como Paulo falou, e Paulo dá o detalhe do divórcio, mas Jesus não fala isso. Paulo que falou, não foi Jesus. Sim, e aí teria outras linhas teológicas a ser seguidas aí onde as igrejas, né, cada um vai para um lado de uma linha teológica. Mas graças a Deus, a frase saiu da boca de Jesus. E se ele falou, está falado, porque foi ele que determinou o casamento e ele pode sim abrir as suas concessões de acordo com o seu querer e sua vontade. E vai ter uma coisa, né? Paulo fala. Ele fala assim, não pelo Senhor, mas eu, Paulo, digo, não se case. Tem muitas pessoas que falam assim, então tem que casar, a Bíblia está escrito que pode casar. Não, ainda tem isso aí que você falou uma coisa importante, que você falou aí que não casa de novo. Eu acho que Paulo já tinha um problema mesmo com casamento, com essa questão, né? Ele, como eu falei do seu ministério, ele vai falar que se a mulher tem alguma dúvida, ela fica calada e pergunta o marido em casa. Então ele já tinha assim uma forma. Então se fosse pela Bíblia mesmo, se a gente fosse, como eu falei, se a gente for trazer a Bíblia para os dias atuais, né, culturalmente, tradicionalmente, os costumes, né, do Oriente, vamos dizer assim, a mulher não tem nem que falar. A pastora não tinha nem que estar aí em cima. Tá entendendo? E é onde a gente... Essa passagem aí, as pessoas leem muito errado. Porque é uma passagem que fala assim, dá a entender que é num momento de ensinamento, né? Porque as cartas de Paulo, cada uma, a gente vai ouvir sobre homossexualismo na carta aos Romanos, porque era lá que tinha o problema do homossexualismo, né? A gente vai ouvir de questão de brigas na carta aos Coríntios, porque era lá que tinha briga. E aí nessa passagem não
silêncio. Não está falando que ela fica calada na igreja, mas naquele momento de ensinamento não era para ela estar falando, porque era uma questão cultural, né? Na cidade onde foi escrita essa carta, tinha uma cultura de uma deusa que ela era vamos botar nos dias de hoje, uma feminista, só que ao extremo. Ela tinha mania de levantar, de falar, de querer usar de autoridade. E aí, naquele momento ali, provavelmente eles estavam ouvindo do mundo. Já foi um momento de ensinamento. Por isso que há necessidade, o que ela está falando, contexto histórico cultural. Um momento de. Porque é uma dúvida que eu tinha. Eu falava, como é que pode a mulher ficar calada da igreja? Como é que Paulo vai falar isso? Se logo depois ele vai exaltar o trabalho de Priscila. E se você for ver, isso acontece muito nos dias de Aí, hoje, com várias situações. Deus faz acepção de pessoas? Não. Todo mundo aqui pode ter oportunidade? Mas tem Todo pessoas mundo que não pode têm. tem, né? Mas tem pessoas que não têm, né? Eu. Não, mas tem pessoas que a gente sabe que não tem e não pode ter. Porque vai falar besteira. Porque vai falar. Porque às vezes não tem sanidade mental. Mas Deus não faz acepção dessa pessoa. Mas a mente dela não é sadia para ela falar aqui em público. E aí? Então são coisas que a gente precisa ir a fundo, estudar, entender que. Eu estou falando que tem gente maluca não, tá, gente? Mas acontece de pessoas não terem condição. Não tem paranoica, entendeu? Então quando pegava o microfone falava, porque estão me perseguindo aqui nessa igreja, até a mulher do pastor já jogou piada para mim, e que não sei o quê. E aí a gente está aqui para isso? Não estamos, gente. Isso aqui é o corpo de Cristo, isso aqui é a igreja do Senhor. Então estamos aqui para edificar a vida do outro, né? Na verdade, Jesus, o Espírito Santo usa as nossas vidas por intermédio de nós, mas quem faz é o Senhor através das nossas vidas. Então, quando eu falo que fulano está me perseguindo, que alguém jogou piada para mim aqui no microfone, é o Espírito Santo que está me usando? Não é. Ou é o Espírito do diabo mesmo, ou é uma doença que eu tenho, mental, emocional, psicológica, eu preciso tratar. Então, é onde a gente vai entender, tem que pegar contexto da situação para saber. Amém, irmão? O porquê daquela fala, o porquê daquele versículo. Estou atrasado, tá? Vamos lá. A sutileza da normalização do divórcio. Está todo mundo proibido de falar agora. O divórcio no seu aspecto legal. A legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição Federal, né, federativa lá do Brasil, de 1998, passou-se a permitir divorciar-se, olha só isso, e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se casar e se divorciar e se casar novamente. Então, já foi muito mais difícil, já foi uma coisa muito mais restrita, mas agora está banal mesmo. Eu posso casar hoje, cancelar o casamento amanhã, casar com outra pessoa na semana que vem e vamos embora. Está banalizado, né? E eles falam que isso aí é o quê? É liberdade, né? É o direito. Só que aí quebrou e feio os princípios, né, bíblicos. Né? E aí é onde a gente entra e fala que dentro de toda a situação tem um contexto. Então a gente já aprendeu aqui que é totalmente permitido, em alguns casos, o divórcio e o casamento novamente, e de forma legítima e aceita pelo Senhor, de acordo com a palavra. Amém? O divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber o seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal, contudo, as Escrituras definem o seu aspecto moral. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico famoso são práticas normais no mundo e que contam com o amparo legal do Estado. Contudo, isso é moral para os cristãos? O crente pode fazer isso? No caso de pastores
além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. É isso? Há um preço alto para se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. Aí, novamente, né, se a gente for pegar esse texto aqui que eu acabei de ler, isso contradiz toda a lição. Porque a gente está falando aqui a respeito de permissão, de concessões, né? E a lição, vale lembrar que ela é contra a apologia ao divórcio. Então, esse texto aqui, moral, de aspecto moral, ele vai contra tudo que a gente está falando desde o início. Só que, como eu falei, toda situação ela tem um contexto. E, graças a Deus, Jesus ele fez esse destaque. Mas, assim, esse texto que a gente acabou de ler é o que mais está parecido com a situação atual da nossa igreja e do nosso mundo, na verdade. As pessoas estão casando, descasando, casando porque descasando porque engordou, porque ficou doente, porque ficou pobre, ou porque não conseguiu enriquecer, que às vezes, né, também tem isso. A pessoa entra num casamento com alguns ideais que não é o real fundamento de Cristo, de Deus para o casamento, para a família, para Deus. Amém? Então, é onde a gente tem que colocar esse crivo, esse filtro e saber por que eu estou chegando a esse ponto. Eu tenho que chegar a esse ponto, porque, irmãos, entra também a questão da conveniência, né? Quando a gente acha que está ruim, que está insuportável, a gente vai caçar até na contracapa, um versículo que vai nos dar legalidade para fazer e tomar tal atitude. Entendeu? Só que a gente vai ver que tudo tem um contexto, tudo tem. Então, o divórcio nunca foi da vontade de Deus. É bem claro que o divórcio, Deus ele odeia o divórcio. E é ruim quando isso chega, é triste, né, vamos dizer assim, quando isso chega num lar, numa casa. Porque ali é quebrado um princípio. Mas tem as suas concessões no caso de adultério. Isso está claro, né? O divórcio e a prática pastoral. Alguém quer falar? Não, né? O divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado, divorciado é uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo, abandono, muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e concomitantemente, é isso? Então, constantemente o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, há uma necessidade, né, de um acompanhamento, de uma liderança espiritual e também profissional, psicológico. É claro que cada caso é um caso, né, irmãos? Para cada caso tem. Vamos ser honestos. Nós estamos aqui, somos seres humanos e a gente sabe que haverá divórcios que sim, vai ser um grande alívio, né? Que na verdade é o psicólogo que vai precisar da gente para entender o porquê que a gente está tão feliz. Por quê? A gente precisa ser realista. Viver debaixo de um jugo, debaixo de... Tá entendendo? Nós não somos máquinas. Nós não somos pessoas sem sentimentos. Somos feitos de carne e osso. Não estou novamente propagando, fazendo apologia ao divórcio. Mas
se a palavra ela te garante a liberdade, a Bíblia fala que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E às vezes, olha para cá agora, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu estou dentro de um casamento onde o adultério está comendo solto dentro da minha relação. E aqui eu entro cabisbaixo, não tenho prazer em servir ao Senhor, ou até pela misericórdia, Deus ele me renova minhas forças, mas quando eu volto para minha casa é aquela situação de novo que suga as minhas forças, a minha alma, o meu coração. E isso está bem, está certo, porque o divórcio ele não deve acontecer, ele não deve existir. Só que até quando, irmão? Aí às vezes a pessoa termina a vida com o psicológico abalado, com os sentimentos todo embaralhado, porque insistiu em algo que não deveria estar insistindo há muito tempo. E é onde a gente vai assim entender que para cada caso é um caso. No geral, o comentarista está falando isso e ele está totalmente certo, mas para cada caso é um caso. Tá? Então, não estou dizendo que a Bíblia se encaixar em cada pessoa, não é isso. Eu estou dizendo que não havendo adultério, a Bíblia ela é clara para todos. E havendo adultério, ela também é clara para todos. Amém? Estamos entendidos? Alguém quer falar alguma coisa? O divórcio é a prática conjugal de isso? O divorciado como cristão, né? Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcios se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Então aqui onde o pastor tem que ter muita sabedoria, né? Principalmente, vou dar o exemplo aqui da nossa pastora. Por quê? Porque às vezes a gente como membro, a gente fala assim, com certeza ela vai me apoiar, com certeza ela vai me dar razão. Só que quando vai para a Bíblia, o meu problema não tem nada a ver com o respaldo que a Bíblia me dá. E ela vai passar a mão na minha cabeça, porque ela viveu isso dentro da sua casa? Não. Ela tem que falar, é a mesma coisa, eu estar com uma doença grave e falar, não, e eu ter medo de falar que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta. Vocês não estão conseguindo entender? A palavra, ela não é minha, ela não é da pastora, a palavra ela é do Senhor. Ela foi chamada para viver, para acompanhar vocês, para orientar vocês. A autoridade não vem dela, vem do Senhor. E é algo que a gente precisa entender. E tenha vergonha também. Nós tenhamos vergonha de chegar numa situação dessa e achar que alguém vai passar a mão na nossa cabeça. Se estivermos dentro dos parâmetros bíblicos, ela vai orientar, aconselhar dentro dos parâmetros bíblicos. Amém? Agora, se não tiver, ela vai falar isso aqui que eu falei. Então, a posição que o pregador falou ontem, né? Tu é o sacerdote da casa, está desse jeito porque você não ora, está desse jeito porque você não busca. E a mesma coisa no caso da mulher, está desse jeito porque você não está cumprindo o seu papel, e vice-versa. E isso não faz ela ser menor em nada, ser inferior em nada e desrespeitada em nada, muito pelo contrário. Isso a honra ainda mais, porque ela entende o seu chamado, entende o porquê que Deus colocou ela ali, naquela posição, e ela está seguindo exatamente como a palavra orienta. Amém? Está claro isso também? Acho que a gente já viu, né? Ah, tá. Então os pastores eles devem ter, cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. É isso, gente? Os casos de divórcio, cada situação, né? Deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa
para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Entendeu? Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta pela palavra de Deus. Então, a pessoa que chega divorciada, ela precisa entender, né? Aí já entra, independente do contexto, por que ela está divorciada, qual foi a razão, ela é amada por Deus. E a questão é, mas esse amor, ele não anula isso aí não justifica o fato de você viver de qualquer maneira, de você casar e descasar o tempo todo. Você precisa amadurecer os seus sentimentos, o seu espírito. Você precisa mergulhar na sabedoria da palavra do Senhor, porque só amor não vai te fazer uma pessoa justa diante de Deus. Amém? Porque Deus, Ele ama, mas é necessário nós vivermos isso aqui que a gente acabou de ler, né? Uma vida que é orientada pela palavra de Deus. Conclusão. Glória a Deus. Passei por não. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Visto nessa lição o divórcio sobre a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos, observamos que, na atualidade, há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio como normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as Escrituras contêm princípios, preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido da nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. O divórcio não é algo normal, é algo anormal do princípio de Deus. Entendeu? Parar com esse negócio, qualquer coisa separa, não deu certo, separa. Isso não é comum, isso não é normal. E o valor, né, ele precisa estar no seu devido lugar. O valor, ele continua sendo no casamento, na família, no princípio que Deus criou. E a questão do divórcio é uma anormalidade com respeito ao princípio de Deus. Amém? Estamos entendidos? Então, se alguém falar com você a respeito do divórcio e querer trazer até algum exemplo de alguém, você vai falar que não, mas isso não é o certo. Como acontece também, vou dar um exemplo de a mãe, o pai que cria o filho nos caminhos do Senhor, mas o filho, quando cresce, não quer servir ao Senhor. Ah, mas isso acontece muito, é normal. Não é normal. O princípio é a família debaixo das potentes mãos do Senhor. Isso serve para nós, irmãos. A minha casa, ela precisa glorificar o Senhor. A sua casa, ela tem que honrar ao Senhor. Ah, mas aconteceu, mas não é o normal. E eu vou lutar pelo sobrenatural na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Lembrando que cada caso é um caso. Amém, irmão? Agradeço a oportunidade.